Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Nesse dia eu quero abençoar a sua vida proclamando sobre você a palavra de Deus. Eu sempre gosto de declarar os Salmos 23, versículo 6, porque é uma palavra que nos acompanha diariamente. O texto diz assim: bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Deus deseja que a bondade e a misericórdia deles estejam te seguindo todos os dias, hoje, amanhã, depois de amanhã, até o último dia da sua vida nessa terra. Bondade e misericórdia do Senhor te seguirão. E para isso existe apenas uma condição: que Deus seja o seu pastor. Porque esse é o começo do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se o Senhor tem sido o seu pastor, ou seja, aquele que te guia, aquele que te orienta, aquele que dá para você a palavra que você precisa e você a recebe como alimento, certamente essa promessa já está se cumprindo na sua vida e eu continuo declarando ela. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo e também para ler a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, versículo 15. Então, acompanhe comigo essa leitura aqui para nosso crescimento espiritual. Assim está escrito: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. E Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo disse ao patrão: já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos, obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Que palavra interessante, né? Intrigante que vem para nós, onde esse homem que Jesus conta na parábola já estava com tudo pronto. Esse homem representa o nosso Deus, o nosso Pai. Deus já preparou tudo para mim e para você. E ele nos envia o convite para participarmos dessa mesa. E o convite se chama Evangelho, as boas novas. Ele envia esse convite e ele envia esse convite através dos seus servos, aqueles que anunciam a palavra de Deus, aqueles que pregam. Mas ele está dizendo sobre alguns que foram os primeiros convidados dessa mesa e eles rejeitaram. Eles preferiram cuidar das coisas do mundo, dos seus afazeres, dos seus bens, das suas coisas, do que se importarem com essa ceia, esse banquete que havia preparado. Veja bem, esse dono da casa não pediu que ninguém o ajudasse para preparar aquela ceia. Ele apenas preparou e deixou o banquete disponível. Será que não é isso que Deus está fazendo comigo e com você todos os dias, quando ele deixou para nós aqui a mesa pronta, essa mesa aqui, ó, a sua palavra, deixou aqui disponível para nós, para que nós possamos nos alimentar espiritualmente e termos o crescimento que Deus espera para nós. As verdades, os princípios, os valores, as promessas de Deus
na palavra estão para nós como esse banquete que este homem prepara, representando o próprio Deus. Deus está dizendo para mim e para você, vem para essa mesa. Mas quantos de nós temos aberto mão de estar com o Senhor para cuidar das coisas desse mundo? E quando eu falo isso, eu não digo que devemos ser irresponsáveis e deixar de cuidar das nossas obrigações, dos nossos deveres, daquilo que foi confiado nas nossas mãos. Não. Estou dizendo sobre que no momento em que você cuida de todas essas coisas, o Senhor se faz presente. A todo instante, você faz todas as coisas para a glória de Deus, entendendo que Ele é o provedor de tudo na sua vida. Esse banquete fala de nós entrarmos no reino. Deus lança a sua palavra. E, às vezes, aquilo que parece ser muito simples pode ser, muitas vezes, desprezado e desvalorizado pela maioria das pessoas. Veja bem, o anúncio do Evangelho, ele precisa ser igual para todas as pessoas. Ou seja, quando Deus libera a palavra para nós de salvação, através do Evangelho, ele está colocando todos os homens na mesma condição. Aqui Deus não faz acepção de pessoas. Ele está dizendo, olha, seja uma pessoa culta, uma pessoa que incauta, seja uma pessoa que tem posses ou seja uma pessoa que passa por necessidades, que não tem recursos, seja uma pessoa idosa, seja uma criança, seja um homem, seja uma mulher, não importa. O Evangelho é igual para todos e nos nivela. A questão está em nós. Em nós olharmos para essa mensagem que parece ser tão simples e a desprezarmos. É o que acontece com muitas pessoas que ouvem a palavra do Evangelho e pensam, isso é coisa, não é para mim, isso é para as pessoas que estão aí passando pelas necessidades, pessoas que são menos cultas, pessoas que acham que estão passando por desamparo e precisam de Deus, isso é coisa da cabeça dos homens. Veja bem, o Evangelho é igual para todo mundo. O Evangelho não está tratando de quem tem bens ou quem não tem, quem tem necessidades para ser supridas ou não. O Evangelho não trata disso. O Evangelho trata daquele que reconhece que precisa de um Salvador, porque os seus pecados já trouxeram para ele condenação. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele não simplesmente nos salva, perdoando dos nossos pecados, nos dando um lugar à mesa, mas ele nos serve à mesa para que nós estejamos com ele. A alegria de Deus não para apenas na nossa salvação, mas a alegria de Deus é que nós estejamos com ele para toda a eternidade. E começa agora, nesse momento. Por que você tem rejeitado a palavra? Por que muitas vezes você tem recebido o convite para a palavra, para vir ao Senhor, para entregar a sua vida e você tem resistido? Por que você tem resistido ao chamado que Deus tem para a sua vida para anunciar o Evangelho, pregar a palavra, onde quer que você vá? Por que você tem resistido muitas vezes por causa da sua religião? Às vezes você está preso numa tradição religiosa e você fala assim, não, minha mãe era dessa religião, minha família toda dessa religião aqui, eu não posso abrir mão da tradição da minha família para poder seguir Jesus. É assim que muitos dos fariseus, muitos dos judeus do tempo do Senhor fizeram. E esse texto Jesus fala deles. Eles foram os primeiros a serem chamados, mas eles rejeitaram o Senhor por causa das coisas do mundo e por causa dos apegos religiosos que eles tinham. Talvez você está apegado em alguma coisa desse mundo e você, quando vê Jesus te chamando, você fala assim, eu vou ter que abrir mão do pecado que eu cometo, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas erradas que eu faço, que até me dão um bom lucro. Então, se eu for para o Evangelho, se eu for para Jesus, eu vou ter que largar essas coisas erradas que eu faço e elas são tão produtivas para mim, elas me dão dinheiro, então eu prefiro cuidar dessas coisas aqui. Talvez em um outro momento eu volte a pensar nessas questões espirituais, porque eu não preciso delas, afinal de contas eu tenho as minhas necessidades supridas. Esse é um evangelho enganoso, que não conta toda a verdade.
O evangelho verdadeiro, ele diz assim: você é um pecador perdido que precisa de um Salvador para que você possa ser livre de toda condenação. Seja você o mais rico ou o mais pobre, seja você o mais velho ou o mais novo, seja você um homem, seja você uma mulher, não importa. O evangelho, ele não é para suprir as suas necessidades, ainda que você possa receber essas promessas. O evangelho não é para você ficar rico ou próspero, ainda que Deus possa te prosperar e te enriquecer. O evangelho é para trazer salvação, perdão sobre os seus pecados e reconciliação do homem com Deus. Engana-se aqueles que pensam que a pregação do evangelho é só para aqueles que estão passando fome, que têm necessidades nesse mundo e não as têm suprido. É também para esses, é para todos, todos quais recebem e reconhecem ao Senhor, que é o seu Salvador. Então, hoje nós estamos sendo colocados diante dessa mesa. E você, qual é a sua decisão? Você já decidiu estar com Jesus? Caminhar com Ele? Estar na presença dele, viver pela fé em Cristo Jesus, ou você ainda está preso na religiosidade, nas tradições familiares, com medo da sua família te criticar porque você se converteu a Cristo Jesus, ao seu Evangelho? Eu também já passei por essa crise. Houve um momento na minha vida em que eu fui confrontado pelo Evangelho e eu sabia que, por mais difícil que aquilo foi na minha vida, eu sabia que eu tinha que tomar a decisão que eu tomei. E hoje eu estou aqui anunciando essa palavra para você, seguindo aquilo que o Senhor Jesus colocou para que eu fizesse. E não é diferente para você. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles em que a mensagem do Evangelho tem chegado, Deus os quer salvar. E todas as vezes que você ouve a pregação do Evangelho, é porque Deus está batendo a sua porta e te convidando a cear com Ele. Qual é a sua escolha? Qual a sua decisão? Vai vir cear com o Senhor e ter a sua vida completamente transformada, ou vai continuar preso nas coisas do mundo, nas suas posses, nos seus bens, na sua religião, que você já nem sabe se ela faz sentido para você ou não, você já sabe que essa religião já caiu, né, totalmente daquilo que você de fato entende como relacionamento com Deus. Seja corajoso, Deus vai honrar a sua fé. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos exorta nesse dia a nos posicionarmos de forma assertiva diante do teu convite para estarmos à tua mesa. Pai, que cada pessoa que está recebendo essa mensagem hoje, ela receba encorajamento da parte do Senhor. Que o teu Espírito Santo gere no coração e na alma dessa pessoa força, ânimo, para abrir mão do mal, do pecado, das tradições, da religiosidade, para seguir o Senhor, para sentar ao banquete dessa mesa. Pai querido, que o Senhor traga sobre a vida dessa pessoa a certeza de que o Senhor a aprovará e a sustentará durante todo esse processo de transformação. Que essa pessoa tenha forças para resistir àquilo que é proposto para ela enquanto religiosidade, tradições, bens materiais, pecados, tentações, e se voltar para o Senhor. Que ela encontre forças em Ti, que ela encontre, Pai, o Teu favor e que ela experimente de alegrias e prazeres indizíveis na Tua presença, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal. Deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e que o Senhor te abençoe poderosamente. Até amanhã.